Olá pessoal, estamos por aqui para mais um Abraginfocast, dessa vez com o nosso gestor e perito imobiliário, Jamerson Gomes, que trará um tema bastante interessante para você que nos acompanha. Acredito que você deve ter assistido os demais episódios, temas relevantes do mercado de trabalho, e hoje vamos falar do mercado imobiliário. E o objetivo é justamente trazer essa atualização. E para iniciarmos, vamos cumprimentar aqui o nosso convidado, Jamerson Gomes. Bom, olá, Jamerson Gomes, tudo bom? Tudo bom, professor Iaben? Bem, sobre o mercado imobiliário, quais são as tendências do mercado para os próximos anos? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast, junto com a Abraginfor e a sua figura, e o desenvolvimento desse trabalho, espero que seja perpetuado aí por outros profissionais que venham atuar e trazer informações necessárias para a sociedade de uma forma geral. Falando sobre o mercado e a tendência, falar um pouco do mercado imobiliário nos próximos anos. Nos próximos anos, o mercado imobiliário deve ser um mercado com inovações tecnológicas. A preocupação com sustentabilidade e adaptação a novas demandas da sociedade. Então, hoje a tecnologia está em tudo, principalmente na parte da sustentabilidade. Exemplo, estava discutindo semana passada, junto com um profissional da área da construção civil, os novos sistemas de tijolos ecológicos. Então, já para diminuir o custo, isso vai ser colocado em prática. Estão vendo aí as patentes para utilizar até no processo do projeto Minha Casa Minha Vida, com isso barateando mais um pouco a parte da matéria-prima. E a tecnologia está aí, Hoje, tudo de forma tecnológica. Você pode utilizar tudo dentro de um apartamento da sua casa. Então, hoje, a tendência do mercado é buscar muito essa parte de tecnologia. Não esquecendo hoje, principalmente a parte ecológica do negócio, existem estudos e preparações para que cada vez mais a sustentabilidade dentro do processo da construção civil seja mais dinâmico. E como essa taxa de juros impacta o setor imobiliário dentro do que você falou aí? Olha, vamos lá. Referente a... Vamos falar um pouco agora da economia, Com a taxa Selic em cima, hoje atualmente com 13,25%, faz com que o crédito se torne mais caro. E isso afeta principalmente a grande demanda, que é o pessoal de renda baixa ou classe média que em busca da nova aquisição ou da primeira aquisição do imóvel. Então isso impacta um pouco. Com a taxa de juros superando os 2 dígitos na hora do financiamento bancário, faz com que as pessoas realmente dêem uma declinada. Isso é parte da economia. Isso é um processo que faz o Brasil, quem fizer uma escala, uma observação dos últimos 15, 20 anos, vai observar essa oscilação. Daqui a pouco volta ao normal com alguma tendência nova e fazer com que o crédito volte a ser mais acessível à população. Em época de inflação, automaticamente retém o crédito para que diminua um pouco a inflação. Mas estamos aí, estamos correndo e em breve, logo aí, talvez com mudança, daqui a pouco, ano que vem, já tem programa de eleição, para presidente novamente. Então, vai mexer com esse mercado e normalmente sempre quando tem a virada de um novo governo, existe o incentivo do crédito de uma forma eleitoreira, até mesmo que não é somente imóvel, também carro. Dizem que também é a época boa para comprar carro é quando está trocando de presidente, porque há um incentivo ao crédito na hora para mostrar um pouco a melhoria ou uma tranquilidade para quem vem aí. A gente sabe que hoje muitos consumidores estão bastante exigentes, a gente sabe isso, Mas no caso do imobiliário, que perfil seria esse comprador? Olha, o que acontece hoje com o comprador, Vamos falar um pouquinho dele. O comprador, quando a taxa de juros aumenta, o custo do financiamento também aumenta. Então, torna o imóvel mais caro. Isso pode levar à diminuição da procura. As pessoas preferem nessa hora não somente a população, mas até mesmo também os próprios construtores. Pode observar que quando está nessa época, o número de lançamentos diminui. O que vem a ser lançamento? O mercado primário é quando vai surgir um novo empreendimento na região, no bairro onde a pessoa reside. Então, o próprio construtor prefere que o dinheiro esteja aplicado, porque por conta da taxa de juros. É mais interessante. Quando
automaticamente o crédito fica mais acessível, a liberação, aí é mais fácil, o lançamento vem. E fora os programas sociais também, né? Quando existe um incentivo, facilita bastante. Agora, isso, os consumidores podem adaptar a compra de uma casa esperando que a taxa de juros diminua. E tem um velho ditado também, professor Iap, que fala assim, não, quando o imóvel baixar, aí eu vou e penso em compra. Mas o imóvel nunca baixou. Então, se alguém for esperar que ele vá baixar, não vai comprar. Então, o que hoje está valendo 100 mil, com a tendência aí, com o juro que seja, a tendência amanhã no mínimo mais 10%. Então, não existe esse lance quando o juro baixar. Existe aquela tendência quando a demanda é maior do que a demanda é menor do que a oferta. Aí aquelas pessoas na necessidade, exemplo, mercado secundário, acabam vendendo seus imóveis abaixo do preço que eles pedem. Mas o mercado primário não existe isso. É sempre exceção. Me permita, quando a gente ouve falar, né, que determinados bairros tem imóveis em que está chovendo muito e tem época de verão, só é melhor comprar imóvel na época de verão ou comprar na época de inverno, porque a gente descobre se ali alaga. Isso tem algum reflexo no perfil ainda do consumidor? Olha, eu acredito que na hora do perfil do comprador, o que é que pode acontecer, né, com esses eventos? Isso aí é uma característica de infraestrutura urbana. Alguns bairros, existem algumas situações que o comprador ele olha o seguinte: perfil de comprar imóvel na época quando está em época de verão, é imóvel da praia. Ah, não, vou comprar um imóvel no bairro, por exemplo, em Recife, Afogados, que até o nome já dá o nome, né? Afogados. Como tem o lance das marés, tem determinada época do ano que até as próprias ruas pode tomar o sol, a rua alaga. Então o que acontece? O perfil do comprador nessa hora, ele está observador, olhando muito para o que está acontecendo naquela região. Se for uma região que é desfavorável da infraestrutura do órgão público, ou seja, da prefeitura, que falta ali um saneamento, que falta ali um pavimento, automaticamente os clientes, os clientes hoje estão muito mais espertos por conta do advento da tecnologia. Então ele já sabe o que quer. O que eu posso falar mais sobre o perfil do comprador? Como ela tem uma forte conexão hoje com a internet, e a internet hoje é um mundo sem fronteiras, automaticamente ela vai descobrir tudo que acontece naquela região rapidamente. Então, a infraestrutura na hora da decisão da compra é importante. Outra também, coisa que é importante, professor Iab, é o crédito imobiliário. Hoje, a gente sabe que um dos maiores incentivos, né, é quando existe a participação do programa do governo, ou no incentivo do Minha Casa Minha Vida, ou até mesmo do pessoal da classe B de referente a uma taxa interessante. O que é que acontece hoje, atualmente? Com a taxa Selic muito alta, o comprador deixou esse momento da compra do imóvel um pouco mais à frente. A compra hoje está mais cautelosa. O que é que está surgindo hoje no mercado regional, tradicional ou até nacional, que eu posso comentar aqui com vocês? É a compra à vista. A partir do momento hoje tem pessoas que, com o tempo, já fizeram alguns investimentos e estão vendo a oportunidade de comprar à vista. Então o mercado hoje está muito propício para as vendas em cash. Ou seja, ele vai poder ter um poder de barganha, buscando até mesmo uma taxa que vai aumentar acima de 2 dígitos, que não é tão interessante. Eles conseguem pegar aí até uma taxa menor, ou seja, um desconto melhor na hora da compra. Já aconteceu casos de eu ver desconto de até quase 30%, porque naquela região tinha muita oferta e pouca demanda, ou seja, procura. Então aquele comprador se sentiu mais à vontade de, não vou dizer que chegou a leilão, mas ele chegou a um ponto de pegar uma oportunidade melhor. Então quem está com o dinheiro na mão fica mais fácil. Se for para buscar o crédito, aí realmente é mais difícil. Inclusive até o perfil dos vendedores mudaram, professor Iago. Eles perguntam logo, vai financiar? É porque se financiar demora muito. Então não é que é o processo que demora. Atualmente está com essa, vamos supor assim, a falta de recursos que existe, normal, quando existe uma procura muito grande, uma saída, por exemplo, que aconteceu com a Caixa Econômica Federal, muita gente sacando no FGTS, muita gente fazendo investimento, até a poupança deixou de ser uma coisa atrativa. O pessoal hoje investe em alguns fundos de investimento. Então, muito empréstimo do Minha Casa Minha Vida é pelo SPPE.
Sistema Brasileiro de Empréstimo, de SBP, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então o que acontece? Não tem um recurso, então precisa juntar. E o FGTS? Hoje o empreendedorismo, a renda informal ou o empreendedorismo ele é muito alto. A partir de hoje tem muita gente já procurando compra do imóvel com CNPJ, não mais com CPF. E com a falta desse recurso, ou seja, somente saindo, junto com os programas sociais, aí nisso afeta. Por isso que o momento, agora, muita gente prefere recuar um pouco. A gente observa que existe até, falando em perfil, né, que as pessoas mais novas, né, têm uma linha de financiamento mais atrativa do que uma pessoa com uma certa idade, né? Isso é um requisito ou isso aí varia de momento? Por exemplo, eu fiz uma simulação com a idade do meu filho e fiz uma simulação com a minha idade, né? Que tem praticamente o dobro, né? Mais do dobro. Isso. O dobro. E a diferença é muito grande. Né? É o seguro, é o impacto do seguro. Que é para o sistema, a probabilidade da pessoa mais velha ir embora é mais rápido do que uma pessoa mais nova. Tá certo? É estilo. A lei natural, né? A lei natural, né? Então isso é o seguro. O que encarece nessa hora é o seguro. Por isso que hoje muitos, o pessoal da geração milênio tem crescido, né? Ou seja, está tendo uma procura desse pessoal. Já hoje mais velhos tem uma limitação até 80 anos, né? Não pode financiar, que o prazo limite seja até 80 anos. Exemplo, se a pessoa tem 60, no máximo 19 anos, se a pessoa tem 70, no máximo 10, isso vai fazer com que a prestação também aumente. Então, o teu perfil financeiro tem que ser bem robusto, por conta que o comprometimento da renda é só 30%. Então, é normal. Eu entendo, então, que sendo uma parcela mais facilitada, eu diria, menor, em relação às pessoas mais idosas, é interessante você que é jovem, né? Que está começando aí seu investimento, trabalho, mesmo sendo empreendedor, carteira assinada, que procure se investir em imóvel. Tá? É um bom negócio. É algo que não se desvaloriza, né? Desculpe. Tá? E que não tem oscilação. Não depende da taxa Selic, né? Por supor, se você comprar um imóvel hoje, daqui a um ano, ele já não é mais o mesmo valor comparado com a taxa Selic. Se você tivesse colocado o dinheiro em qualquer instituição financeira, seja melhor que você acha, tá? Com certeza a rentabilidade da casa, né, o ganho é bem maior. Com isso a gente percebe que o mercado, né, e isso inclusive alguns bairros também tem essa questão, né, de alguns bairros terem imóveis mais em alta, outras em baixa. O que é que perde mais essa valorização? Só reforçando a primeira parte que o senhor comentou aí sobre os jovens, né, buscar a parte do financiamento. Mas a gente nunca sabe, das pessoas que têm mais idade, eles têm um dinheiro guardado. Eu digo muito os profissionais que trabalham no mercado imobiliário, todo imóvel ele pode ser financiado, toda pessoa ele pode financiar. Quem aprova é o banco, não sou eu que aprovo. Então tem muitas vezes o corretor está acostumado a falar, a ser treinado de uma forma que não, tem que ser entre uma faixa etária de 30 a 40 anos que ganhe tanto, que é o ideal para comprar. Não, eu posso de repente fazer um financiamento de uma pessoa que tem seus 60 anos e onde é o seguinte, ele não financia 70%, 80%, mas ele financia 30%. Por quê? A outra parte ele tem entrada. Então nunca subestime o cliente. O que acontece? O pessoal gosta às vezes de subestimar o cliente na hora da aquisição. Pergunte muito isso. Nesse impacto da parte que o senhor comentou aí, referente os bairros, né, em alta, preferência à valorização, o que desvaloriza no bairro hoje? Se o bairro é conhecido pela violência, incidência de roubos ou por ponto de tráfico de drogas, ele irá automaticamente depreciar a propriedade. Casas em rodovias, próximas a comunidades, em lugares de difícil acesso para atravessar e com incidência de acidente também atuam na desvalorização do imóvel. Mas o que faz um bairro ser valorizado é um conjunto de fatores, que juntos se torna uma região bastante buscada para viver e investir, pela sua gama de atrativos como segurança, oferta de serviços, comércio, localização privilegiada, infraestrutura, transporte público, preço e acessibilidade. Então, isso é um conjunto. Tudo isso vai fazer parte. Então, o que é que acontece, exemplo, muito em bairros ou até cidade? Algumas prefeituras buscam, principalmente hoje, o saneamento. Eu acho que a maior dificuldade do Brasil hoje ainda é a parte de
saneamento. Inclusive, o financiamento bancário hoje, até a Caixa Econômica no ano passado, estava fazendo essa exigência, onde quando você fosse financiar uma casa, se não tivesse a rede de esgoto, não liberaria recurso. Então, está havendo uma exigência junto ao governo federal para que as prefeituras automaticamente preparem melhor a sua região para atender a população. E o que demanda muito na valorização do imóvel hoje é justamente o que ele pode lhe oferecer. Muita gente ainda fala assim, não, mas o melhor o bairro é o centro. Tem locais que você está morando à distância de um shopping ou de um centro comercial a 3, 4 minutos ou até mesmo atravessar a pista. E a outra você tem que pegar um transporte público que hoje não é de muita serventia, né? Principalmente aqui na região onde a gente atua. E você ter que ficar descendo de estação em estação até chegar para resolver uma necessidade. E, além disso, tem o fator da violência. Eu acho que já aconteceu muito comigo do cliente, o comprador, chegar e perguntar: aqui é violento o bairro? Eu digo: é um pouco difícil responder isso. Porque, primeiro, eu teria que morar aqui no bairro. Segundo, teria que ver o que acontece dentro da região no que se diz a infraestrutura de segurança. Mas hoje no Brasil, falando de uma forma inteira, qual o lugar que não tem perigo de assalto ou perigo de alguma coisa? Às vezes as pessoas dão a mão à palmatória, né? Eu canso de ver na minha avenida onde eu moro, as pessoas andando com um cachorro na calçada e com um telefone numa avenida principal. Então ali são assaltos a transeuntes que acontece, o pessoal tem que verificar bastante isso. Então, a parte dessa infraestrutura valoriza bastante. Outra coisa, casa ou apartamento? Muita gente procura, não, vou procurar apartamento por conta da segurança. Mas tem muita gente que não se adapta ao morar em condomínio, principalmente porque existem regras diferentes de uma casa. Então, uma coisa que não acontece muito na nossa região aqui são condomínios de casas. Praticamente não existe. Se existisse uma parte horizontal, uma cidade mais horizontal, fica tudo mais fácil. Vou dar um exemplo de um sistema de condomínio parte horizontal muito bem procurado e bem requisitado em Alagoas. O bairro ali próximo do aeroporto, são 700, 800 casas, sistema horizontal em cima de condomínio. Já aqui em Recife, na região onde eu atuo, é muito comum hoje fazer 2 torres com 160 apartamentos num espaço de, no máximo, 2.500 metros quadrados. Então, é essa dinâmica que existe. O solo aqui automaticamente se torna mais caro, diferente do que acontece no bairro de Alagoas. O imóvel lá é bem mais em conta do que na minha região. Então, isso influencia muito hoje, principalmente questão de segurança. Condomínios. É interessante aí que você falar de violência. Eu me recordo que fui fazer a renovação do seguro do carro, que também é um fator que não está aqui no escopo, mas é importante a gente também, você que tem carro e que vai comprar um imóvel, ou até mesmo alugar, observar, tá certo, na hora da cotação do seguro. Que eu vou dar um exemplo. Né? Meu filho mora ali na Avenida Beira-Mar, né, de Piedade, a Bernardo Vieira de Melo, só que lá no início do Paiva, que até lá é a Avenida Beira-Mar, a Avenida Bernardo Vieira de Melo. Note bem o que eu vou falar. Eu moro na Antônio Ferreira Campos, né? Também em Candeias. Ou seja, a avenida que ele mora, a cotação, quando eu fui renovar, deu um pipoco, né? Um valor altíssimo do seguro do carro dele, em relação ao bairro que eu moro. Uma diferença de quase 100%, eu achei isso um absurdo. E aí eu questionei a corretora, né? Por quê? Porque naquela região existe índice de violência altíssima envolvendo furto, assalto. Quando eu disse isso a meu filho, né, que ele está lá no imóvel, ele ficou assustado. Mas como assim? Eu moro num empreendimento da Queiroz Galvão, um empreendimento caríssimo, mas o problema é a avenida e por trás tem um bairro lá, né? Uma comunidade. É uma comunidade que isso aí impacta. Aí note bem, quando você fala que existe essa pergunta, né, do comprador para saber se o bairro é violento, a gente também tem que pensar no carro. Fica aí a dica, tá? É importante porque, de certa forma, eu pude observar que até hoje, para se comprar ou alugar um imóvel, se você tem um carro, verifique na hora da cotação se isso não vai impactar, porque é o custo-benefício. Se você vai alugar, tudo bem, aí você tem que ver se o aluguel da casa
do imóvel, lá, do apartamento, que você vai ter, isso não vai impactar na renovação do seguro, que é um bem seu, e de repente você tem mais de um carro. Olha só, você saiu de um local que pagava o seguro lá embaixo, relativamente ao local que você Para morava. pagar um aluguel menor, porque estava pagando um aluguel Isso. mais caro, inverteu, né? A Inverteu. polaridade. Então, essa é a relação custo-benefício, a gente usa, inclusive, é um termo muito comum, né? Que alguém só acha que precificação só está relacionado ao que você vende, mas ao que você paga também. Você precisa entender que isso faz parte porque vai impactar no seu bolso. Olha, a gente está aqui com o nosso gestor, perito, imobiliário, Jamerson Gomes, né? Essa autoridade no assunto que você que está assistindo já vai aí compartilhando. Depois você pode, inclusive, deixar seus comentários, né? A live, né? Esse podcast vai estar gravado, tá? E a gente poderá estar aí respondendo as suas perguntas. Mas dando continuidade aqui, uma coisa que é muito comum, né, as pessoas saberem o que é imóvel de luxo, o que é imóvel padrão, popular. Porque a gente sabe que o governo não, né, eu diria, não constrói, né, dentro daquele projeto Minha Casa, Minha Dívida, né, ele não constrói imóvel de luxo, porque alguém pode estar pensando, imóveis são não, são imóveis padrões, né, e assim, pessoas que têm uma renda que possa pagar. Mas hoje, como é que a gente pode diferenciar isso? Porque alguém diz, não, eu tenho um capital que eu posso investir, eu posso comprar um imóvel de luxo. Como diferenciar isso? Como comparar? Olha, o mercado de luxo hoje ele já abrange diversos setores, tá? Como a moda, joias, relojaria, automóvel, gastronomia, turismo e até serviços personalizados. O que une a indústria é a promessa de oferecer algo excepcional e exclusivo, capaz de satisfazer necessidades práticas, mas sobretudo as aspirações emocionais. Esse é o mercado de luxo. Exemplo, no Balneário Camboriú tem uma torre, se eu não me engano, o Alt House. Ele tem mais de 80 andares. Do lado também tem um prédio lá de 12, 15, 20 andares. Mas o detalhe é o fato de você estar ali dentro, com o serviço, que o que oferece, as emoções. Mas aqui nesse prédio tem um jogador de imóveis famoso que mora aqui também. Então, isso é o mercado de luxo. Vai muito depender muito da região. Eu tive recentemente na ilha de Itamaracá e observando de um lado a outro da ilha tem a Ponta de Pedra. E tem a Barra de Catuama. De um lado você vê a comunidade, do outro lado você vê uma mansão, que para chegar lá é de helicóptero, do pessoal do grupo João Santos. Então, veja a disparidade. O que é o luxo? O luxo é o conforto, é o que proporciona. Então, hoje existe algumas construtoras que trabalham com produtos de alto padrão, é considerado, mas é o material envolvido ali dentro, é o que é colocado e o que oferece. E o status, né? É a parte do status. Tem gente que paga aqui na Avenida Boa Viagem 25 mil reais o metro, mas na rua de trás você consegue comprar ainda por 8, 9, 10 mil. Então vai muito do que ele vai te proporcionar. Legal. Bem, pessoal, você que está aqui nos acompanhando, a gente volta já. A gente vai a um breve intervalo, tá? E voltaremos dando continuidade a esse tema tão importante, né? Que é o mercado imobiliário. E você certamente não vai sair daí. Até daqui a pouco. E aí, voltamos aqui mais uma vez para falar dessa temática sobre mercado imobiliário e a profissão. Muitas vezes você entra numa faculdade, vai por opção, vai por influência, ou talvez por carreira familiar, enfim, mas não identifica se aquela área de formação ela está em alta. Não confundir em alta como ganhar bem ou ganhar melhor, tá? É importante que se diga isso, porque eu sou totalmente contra quando alguém pergunta para mim qual é o curso que dá dinheiro, né? Qual o curso de graduação que dá dinheiro? Não. O que te faz ganhar dinheiro são as tuas habilidades, as tuas competências, associado, claro, ao mercado e ao cenário que a gente está convivendo. Então hoje, a gente trouxe um tema para falar da nossa Abrage Infocast, um tema multidisciplinar, repito, tá? Que é o mercado imobiliário e a profissão, né? Com o gestor, perito imobiliário,
Jamerson Gomes. E agora, nessa segunda parte, vamos estar falando sobre melhoria profissional. O que você pensa sobre melhoria profissional? Então, quais seriam as técnicas, Jamerson, e de persuasão e vendas que pode melhorar o fechamento de um negócio? Ótimo, professor Eliabe. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho, já que a gente está falando sobre melhoria, antes dessa primeira pergunta, é saber até que ponto o profissional, né, o profissional corretor de imóveis, ou o gestor imobiliário, que são duas atividades, quem tem um curso técnico, que é o TTI, ele é chamado de corretor de imóveis, e quem tem o curso universitário, que já é uma atividade desde 2005, 2003, já existe o curso tecnólogo, né, em gestão imobiliária, então nível superior, e você tem um título de gestor, isso através de resolução. O bacana dentro da profissão, eu acho de qualquer uma, não somente a de corretor de imóveis, qualquer profissão, é sempre o profissional buscar a qualificação. Então, rapidamente falar aqui quem é Jamerson, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, Jamerson, é corretor de imóveis, gestor imobiliário, formado pela Universidade de Pernambuco. Eu tenho graduação em gestão empresarial, que é justamente um curso que acompanha o curso de gestão imobiliário para quem trabalha no ramo imobiliário pode criar a sua empresa. Então, o curso de gestão empresarial ajudou a completar esse período, esse ciclo. E fora as outras qualificações, como MBA, especialização, pós-graduação. Então, você tem que buscar isso. Além disso, existem cursos nacionais e internacionais para profissionais corretores de imóveis. Exemplo, oferecido até pelo sistema COFES, que é o Conselho Federal, não o CRES, mas pelo COFES, um curso internacional onde o corretor ele pode trabalhar e entender melhor os clientes de uma forma para o comprador e para o vendedor, tanto nacional como internacional. Então isso já abrange o teu network. E fora as especializações que existem no nosso local. Ou seja, a nível Brasil, existem várias formações. Basta você se identificar com o melhor profissional e você vai ter ali as melhores técnicas referente ao assunto que tiver em tendência na época. Mas falando aí sobre a persuasão, né, na hora de atender um cliente, que hoje é muito importante. O primeiro passo que o corretor tem que fazer, e o profissional, né, de corretagem, ele tem que primeiro se preparar. Não adianta você entrar no mercado, como acontece muito nas empresas hoje, professor Eliabe. O profissional, o corretor de imóveis, como ele é um intermediador em transações, né, mediar e intermediar de acordo com a resolução a Lei 6530 de 1908, que é da profissão, como também fala no artigo do capítulo 13, do artigo 722 ao 729 do Código Civil Brasileiro, que fala sobre a corretagem. Então, o que é que acontece? Hoje o corretor ele tem que entender o seguinte, o papel dele é mediar, ele vai juntar partes. E a intermediação, quando ele tem um conhecimento a mais. Automaticamente ele vai usufruir isso a seu favor e ajudar melhor o seu cliente. Mas a persuasão hoje é muito importante, porque no mercado tão competitivo, se você não for aquela pessoa que converse com o seu cliente, que consiga convencer a mostrar que com você é melhor, fica difícil. Hoje o cliente está pronto. O que você tem que entender é a necessidade dos pontos que ele mais precisa e automaticamente tentar atingir. Porque se você não conseguir fazer isso, alguém vai fazer por você. Interessante. E como é que faz para ampliar esse network, né, no mercado tão importante que é o setor imobiliário? Olha, hoje o setor imobiliário, em termos de treinamentos, de qualificações a nível Brasil, hoje tem muita coisa, tá? Então, o que é o que o profissional precisa entender? Não somente você chegar a fazer o curso, tirar a sua credencial, ter o CRES, né, que é o Conselho Regional de Corretor de Imóveis, o local, né, que é o Conselho Regional. Você ter o credenciamento e dizer assim, agora eu sou um corretor, posso fazer tudo porque tem que ser feito. Não. Hoje você tem que conquistar. Num mercado tão competitivo que tantas pessoas estão apontando, a gente estava comentando sobre etarismo, onde 30% dos profissionais hoje, que chega a próximo de 593 mil a nível nacional, 30% está justamente na camada na faixa etária entre 59 acima.
Então são pessoas que estão buscando, outras pessoas experientes. Muitos já estão aposentados, estão buscando como uma alternativa. Mas muitos estão levando a sério também o que faz. E os outros 50% está na faixa etária entre 38 e 59. Esses são pessoas que atuam mesmo, estão ali em cima, batendo forte, buscando qualificação, se aprimorando, justamente para pensar mais na frente, justamente uma aposentadoria. E uma pequena parcela está nessa faixa de início, mas a partir dos seus 18 anos, já tem pessoas, né, com um requisito básico, que pede o TTI, eles já estão entrando e se qualificando também nessa parte, buscando essa atividade. Então, hoje, o profissional, o corretor de imóveis, ele tem que, antes de tudo, verificar se ele tem potencial para estar nessa profissão, porque não é uma profissão que tem um dia 30. Muita gente fala assim, não, mas aí o corretor é bom que ganha muito. Não, não tem um dia 30. Um bom profissional, aquele bom, ele pode atuar recebendo todos os meses, mas também ele pode ser pontual, de receber a cada 3, 4 meses por ano. Aí você pergunta, poxa, por que isso? Porque um processo da negociação, ele não é simplesmente a pessoa chegar, tirar uma proposta e receber. Não, existe todo um caminho, principalmente quando se utiliza financiamento bancário. Aí você ganha no volume. O que é ganhar no volume? Conseguiu fechar 2, 3 negócios naquele mês, você faz aquela gestão financeira, que é interessante, né? Muitos profissionais eu indico bastante. Para quem atua no mercado imobiliário, ele tem que ter uma formação, gestão financeira muito afinada. Por quê? Um bom profissional, ele pode receber até 5 vezes no ano. A cada 3 meses, bimestral ou trimestral. Por quê? Todos os processos que ele coloca para dentro, uma hora vai concluir. E você vai estar recebendo, que é a parte a comissão, né, os honorários, e você vai estar recebendo aquilo. Então, a partir daquele momento, você tem que administrar para trás e para frente. Então, hoje, um profissional na área de corretagem, muitos que entram, pensam que vai ficar rico rápido. Gente, cuidado, que isso aí é conversa para boi dormir. Mas, se você souber fazer, buscar qualificação, você vai ter bons resultados. Não é pouco, não. Bons resultados. Agora, não pense que é tudo mar de rosas. Existem as dificuldades da atividade. A gente sabe que muitos profissionais, né, utilizam, contratam um mídia, né, para fazer suas propagandas. E hoje é muito comum, né, diversas áreas atuarem isso de forma plena, né? A gente vê muitos tutores que divulgam o trabalho de outros profissionais, contratam inclusive youtuber, né, para poder ampliar, né, engajar, como se chama, né, aquele produto. Mas no setor imobiliário, como é que seria essa estratégia de marketing para que ele pudesse conseguir ser visto, né? Porque mesmo que ele tenha uma corretora, né, porque existe o corretor independente, né? Não sei se é essa palavra que diz que ele tem o registro, tá certo? E evidentemente ele precisa estar agregado a alguma corretora apenas, ou ele por si só pode vender, negociar, fechar. Ele precisa ter uma corretora, né? Que tem a documentação. Exato. Né? A profissão requer que você seja credenciado, você pode trabalhar como autônomo. Mas a orientação sempre que eu dou para os colegas e colegas de trabalho é que ele tenha o CNPJ. Não somente o CPF, né? Porque vem a carga tributária, professor Iabe, que é muito pesado. Então, hoje, você tem a possibilidade de ter um CNPJ, você até criar um CRES jurídico, que aí você tem o CRES físico e o jurídico. O jurídico, até com uma parcela de uma anuidade. Então, dá para encaixar, hoje na faixa de R$850, você pagaria 2 anuidades, você teria a sua anuidade do CPF, como também teria do CNPJ. Por quê? O mercado primário, que é o mercado de lançamento, exige que o profissional emita nota fiscal. E você que trabalha nesse mercado, vou receber uma comissão de R$10.000. R$10.000, você é cadastrado no Simples, emita nota fiscal 6%. Se você for emitir como pessoa física, quantos por cento é que você vai ter que declarar imposto de renda? Então já é outro patamar. E a gente precisa fazer esse dinheiro circular. É bom que retorne para o governo fazer os investimentos necessários na infraestrutura dos bairros, aonde a gente atua, porque deveria haver um programa. É uma pena que não existe dentro do nosso próprio sistema, né, uma parte política que pudesse influenciar também nas decisões também lá em Brasília, para que facilitasse a vida, ou seja, escutar o profissional, o corretor de imóveis, onde precisa melhorar, onde precisa qualificar melhor a infraestrutura daquela cidade, daquela região, onde tem um potencial mercadológico de crescimento, porque existe arrecadação de impostos.
O IPTU está aí para isso. Então, automaticamente, infelizmente, a gente não tem eu costumo dizer, né? Não somos uma classe muito unida. É porque também existe um perpetuar, né? Tem a gestão, tanto federal como local, tem décadas com o mesmo grupo, então você nunca vai ter uma inovação. Então, quando a gente começar a entender isso e observar isso, vai trabalhar sociedade, profissão e a parte do serviço público melhor. Por quê? Vai estar escutando. A gente não é o termômetro, como falam, nós somos o termômetro no mercado, a gente verificar o que está naquela situação. Então, hoje, o profissional, ele não pode ser simplesmente aquele que tira credencial, vai para um plantão, senta lá e fica trabalhando. Que é esse corretor que vai por imobiliária. Eu acho que o sistema de imobiliária hoje, professor Eliabe, ele está um pouco ultrapassado. Porque a empresa, ela monta aquela equipe, né? Pega pessoas, tem gente de qualquer atividade, vendendo uma ideia que a pessoa ali vai ficar rico, vai ganhar dinheiro rápido. Tem ostentação. A internet, né, o sistema de marketing digital acaba deixando isso, polui um pouquinho isso. Mas a pessoa entra com uma visão e às vezes não consegue passar o sistema probatório, que é os 6 meses. Porque em qualquer profissão existe um estágio. Na profissão de corretor de imóveis, não sei se você está sabendo, o estágio ele foi banido, ou seja, não é mais obrigatório. Então, como colocar um profissional dentro do mercado sem ter aquele espaço ali, um sistemazinho probatório de 6 meses, para ver se ele realmente vai entender, vai gostar e vai se adaptar àquele novo sistema. E aí eu aproveito essa sua colocação e faço uma outra pergunta em cima. E como é que seria a comunicação, né, desse profissional? Porque, como você bem falou, já que não existe o estágio... Não obrigatório, mas... Não obrigatório. Então, ele perde, muitas vezes, alguns escopos, alguns scripts, né, importantes. Não seria aqui, a gente está querendo aqui rotular que você fala igual a um outro corretor, não é isso. É que diante de tudo aquilo que você faz enquanto estágio, você termina tendo metodologias que você mesmo pode criar e melhorar. Tá? A gente não deve... eu sempre falo que essa questão de padrão, tá? Eu sou a favor da receita de bolo, tem que ter. Mas os demais a gente tem que ser criativo, até porque a gente vive num mundo de inovação. Então não é diferente também na área imobiliária que um corretor ele não consiga também inovar. E a inovação parte do princípio de que você tem que ter uma boa comunicação, não é isso? Isso, exatamente. Porque a partir do momento que ele resolve fazer a parte do empreendimento, ou seja, abrir o CNPJ, ele vai poder investir nele mesmo. Porque o profissional é uma unidade de negócio. Então, hoje a qualificação na atividade é de extrema importância. E a maior dificuldade que eu vejo de algumas imobiliárias é justamente na hora de recrutamento de pessoas. Eu vejo uma procura bastante. Eu estive conversando recentemente com a professora Ana, que foi justamente de uma entrevista que o senhor já fez com ela. Ela recebe muito dos grupos a empresa solicitando profissionais. E mais engraçado, o que eu disse a ela, engraçado, professor, o corretor de imóveis, ele não é empregado. As pessoas ou preparam, que hoje é o mais óbvio, ou ele prepara as pessoas para o mercado, ou para conquistar outros profissionais que já estão no mercado, que já tenha, aí acaba buscando uma mão de obra um pouco não tão qualificada, porque são pessoas que entraram, muitas vezes que entraram e não pegaram aquela dinâmica. E existe também hoje, professor Eliabe, o lance da posição de alguns profissionais que eu vejo, da necessidade que alguém faça alguma coisa por eles. Então, o corretor de imóveis você tem que entender o seguinte, ele é uma unidade de negócio, ele ali é gerador de recursos, ele ali está gerando oportunidade, até emprego também, o profissional, por que não ele ter uma secretária, ele ter uma equipe trabalhando no seu onboarding, para que ele desenvolva, por exemplo, ter uma empresa de marketing fazendo a sua assessoria, como a gente estava falando aqui sobre comunicação, de buscar esse conhecimento. Então existe esse investimento. Porém, às vezes o pessoal trata o corretor de imóveis como um empregado, porque ele tem que depender. Mas isso, num sistema tão atual que a gente está hoje, funcionava bem, bacana, há uns 15 a 20 anos atrás. Hoje já é totalmente diferente. Qual a diferença de corretor e consultor de imóveis? Existe? Na nossa legislação, não, é corretor de imóveis. O consultor veio com a moda. O que eu vejo, né, tá aqui, inclusive, nos assistindo a Célica, um grande abraço, Célica, que o consultor, ele muitas vezes não é credenciado. Não sei se seria uma atividade irregular, né? Aí você é quem vai falar. Por quê? Da mesma forma que existem psicólogos,
todos aqueles que é necessário ter um conselho, um registro que desempenha uma atividade irregular, e você que está nos assistindo sabe muito bem disso, é uma atividade irregular. Por exemplo, se uma pessoa se formou em psicologia e não está regularizada ao CRP, ela não pode aplicar teste psicológico. Isso é o que diz o Código de Ética. Assim como o engenheiro, ele se forma em engenharia, mas ele não tem autorização dessa atividade, ele não pode estar assinando aí plantas. Então, como que seria na área imobiliária em que um consultor de imóveis, será? Eu estou dizendo porque eu já vi vagas abertas, né? Consultor de imóveis. Qual é o papel dele? Ele vai fazer o quê? Ele não pode ir no imóvel fazer uma avaliação porque ele não passou nem pelo estágio. Ele seria aquela venda direta? É porque a turma usa, isso são culturas que usam, porque a corretagem, a corretor de imóveis é uma lei, ele é regido por lei, tá? A lei 6530 de 1978, ou seja, é de conselho de classe, e se você só pode fazer intermediação se você for credenciado, como o senhor falou no exemplo das outras profissões. Hoje, na linha de sucessão, em termos de custo de anuidade, vem primeiro a OAB, que é a ordem, segundo engenharia, não, segundo médico, terceiro o CREA, que é a engenharia, o quarto o CRES, que é o conselho, e o quinto o CAL. Aí vem as outras, em termos de arrecadação, em termos de valor de anuidade. E eu não vou dizer de número de inscritos, porque parece que aquele da farmacêutica, como é o nome do... o conselho de farmácia, que trabalha no balcão, que ele é enorme, ele parece que é um dos maiores que tem, que é o profissional que fica na bancada da farmácia. É um dos maiores, em termos de quantidade de pessoas. Mas vamos lá, hoje a gente tem aí aproximadamente 600 mil corretores exercendo atividade de forma regular dentro do nosso país. Quando o pessoal está no processo de algumas imobiliárias, se estava usando um tempo atrás, ele entrava e não poderia colocar o nome corretor de imóveis, porque ele não é credenciado. Então, automaticamente, começou a criar uma moda chamada consultor de imóveis. Às vezes eu não posso ser corretor. Às vezes é até um apoio do corretor, né? É o fato que acontece com o advogado. Eu não posso dizer que eu sou advogado estagiário. E muitos profissionais, por falta de orientação até mesmo das próprias empresas, eles pegam o número do credenciamento do estágio e colocam como se fosse o CRES. E o mais interessante, professor Eliabe, existe na regulamentação que o estagiário ele não pode fazer intermediação. Ao contrário, ele tem que ser ali orientado, treinado, para se preparar para o mercado. Então, por isso que o sistema probatório hoje seria em torno de 6 meses. Mas existe um relaxamento dentro do sistema que pelo menos ele esteja cursando e seja acompanhado por um profissional na hora da sua atividade. E isso até compromete aí um atendimento diferenciado, né? De alto nível, porque um corretor, né, para quem está nos assistindo, né, mesmo que ele não tenha aí uma boa comunicação, mas ele vai aprender algumas técnicas, né? Ele vai entender, saber como funciona o código de ética, ele vai ter suas limitações necessárias para poder não fugir à regra. E aí, como melhorar esse nível ou aumentar o nível para que ele consiga captar melhor ou vender? É onde vem a busca da qualificação. Muitas imobiliárias, que é do interesse dela, normal, ela tem uma equipe de vendas. Então ela contrata profissionais como eu, como o senhor, para dar um treinamento, para melhorar a qualificação daquele pessoal de uma forma limitada, ou seja, de um certo ponto, de um ponto A até um ponto B. Porque do ponto C em diante, normalmente quem toma conta é o gerente, quem toma conta é o dono da imobiliária, ou a empresa que está ali coordenando o projeto. Já fica para os corretores que trabalham de forma autônoma, ou seja, independente, ou seja, ou até mesmo já tem sua empresa, dele mesmo, ele é o contrário, ele tem que aprender tudo. Ou seja, ele tem que buscar uma boa comunicação, ele vai ter que aprender um pouco de direito imobiliário, se quiser trabalhar na parte de regularização de imóveis, ajudar na hora da captação, ele vai ter que fazer um curso de avaliação para justamente entender como funciona na hora da precificação. Que não é simplesmente achar que é o preço, é ter técnicas, normas para isso, para ajudar o proprietário a colocar o preço e fazer todo um processo que pede
a dinâmica de uma mediação e de uma intermediação imobiliária. Quando é imobiliária é mais fácil, porque é só aquela equipe de frente. Hoje ele é visto como mostrador, tirador de pedido. Então, as pessoas que iniciam, como aconteceu comigo, eu iniciei dessa forma. Eu fui o diretor do pedido na frente, mas automaticamente eu fui percebendo que aquele espaço já estava ficando limitado para mim, então eu vou começar a buscar outras informações, outras dinâmicas, e cheguei a um ponto de já ter imobiliária, e hoje eu preferi estar de forma independente associado a uma imobiliária de forma internacional. Então hoje já é possível isso. E mais utilizando ainda mais a da técnica do metaverso. Então veja até onde nós chegamos. Isso é tão importante o que você está falando, porque todo esse conjunto cria um repertório profissional importante dentro desse segmento. E aí, o que é que gera? Indicações, não é isso? Isso. Referência. Network. Né? Porque quem compra um imóvel, e até mesmo um carro, por exemplo, tá? Compra de alguém ou de agência que tem referência. Então fica aqui essa dica. E aí eu aproveito, né, para perguntar, indo já para os pontos importantes finais, né? Como é que faz, né? Somado a isso, né? Essas indicações que você falou, né? Seria nas redes sociais, seria, como eu falei, no pós-vendas. O marketing digital hoje ajuda e também atrapalha. Eu vou pelos dois sentidos, né? Muitas vezes o pessoal questiona muito o que eu comento. Mas ele ajuda e atrapalha. Ajuda mais do que atrapalha. Quando atrapalha, é porque existe os bons e os ruins e tudo que é lugar. Mas hoje, com o advento da tecnologia e o marketing digital aí, as redes sociais, primeiro, você tem que se apresentar. Ou seja, o profissional que quer ser reconhecido, identificado, ele tem que mostrar a cara. Se ele não apresentar, mostrar um pouco do teu resultado, o que você faz, como é que as pessoas vão chegar até você? Não adianta mais aquele contato. A gente não tem mais aquele classificado, que a pessoa abriu o jornal no final de semana, fazia aquele círculo e ligava para a pessoa. Ao contrário, hoje a tecnologia, eu recebi recentemente de São Paulo, um pessoal mandando para mim um cartão digital, agora o cartão tá de vídeo. Cartão digital no formato de vídeo. Até uma pesquisa, uma ferramenta, inclusive eu gravei o nome dela ontem, eu estava assistindo, eu vou começar a explorar, que a pessoa grava e interage com a pessoa como se fosse um formulário do Google. Um formulário do Google. Então, veja como é que vem ajudando. Então, hoje existem profissionais, eu tive visitando um colega numa imobiliária dele, no escritório dele, existe hoje profissionais de filmmaker, né? Filmmaker, que ele fica acompanhando o dono do negócio, ou seja, o profissional, no decorrer dessas suas atividades. Então, isso para demonstrar e mostrar para a população, para a sociedade, a importância do seu trabalho. O que é que eu comento mais sobre isso? Tem muito fake. Cuidado que, infelizmente, por conta dos golpes, o marketing digital, onde ele atrapalha um pouco. Às vezes a gente começa a falar algo que não é. Então, as redes sociais hoje, ele é fundamental, porém, a gente tem que ter um certo cuidado, porque quando fantasia demais o negócio, a própria pessoa desconfia. Mais uma coisa, professor Eliabe, que não vai deixar. Na hora de fazer uma mediação, intermediação, você vai ter que ter um contato com a pessoa. Então, ao profissional, a dica é apresentação, comunicação e ter um bom portfólio. Lembre-se, ninguém começa, já começa pronto. Isso você vai ter que adquirir a experiência e a prática no decorrer do tempo. Mas que hoje é fundamental, sem sombra de dúvida. Não é à toa que a gente está aqui fazendo o nosso podcast. Ao mesmo tempo, eu posso também estar ao vivo aqui no Instagram, assistir. As pessoas que me seguem, clientes, colegas, estão acompanhando também todo um trabalho que está sendo feito. Então, e validando, né? E validando. Então, isso é muito importante hoje na nossa atividade. Acho que qualquer uma, né? Não somente a de corretor de imóveis. Essa questão do posicionamento, né? E do atendimento personalizado, eu vou melhorar, tá? Eu vou melhorar de personalizado para um atendimento humanizado. Por quê? Porque às vezes o personalizado ele vai com uma característica de marketing muito forte e o cliente se assusta. Quando você vai com o perfil humanizado, você vai com a sua divulgação, a propaganda, isso eu estou falando de modo geral, tá? Qualquer área de atuação. Você não precisa muitas vezes se apresentar com floreio. Você vai conversar com a pessoa e você vai sentir na
reciprocidade da fala, se aquele cliente tem ou não condições de comprar o imóvel. Interessante porque não precisa nem você se alongar muito, não vai gastar energia, como se diz. Eu estava numa reunião do café mês passado, né, fazendo um podcast inclusive, e um amigo, né, estava comigo, né, por sinal, mandar um abraço aqui para Carlos, né, que é corretor de imóveis, e ele disse assim, como é que estão venda de imóveis por aqui? Eu não conheço bem essa área. E imediatamente, né, e aí lembrei quando você falou a questão dos jornais, né, que Isso, tinha, mas era praticamente vários cadernos do diário. Chegou a 7 cadernos. De divulgação de imóveis. Imagina de quantas pessoas pagavam, né, aquelas tirinhas, né? Então eu perguntei para ele, olha, a gente tem o Copylight que pode te dar essa dica do perfil do imóvel que você quer. Isso é nada, isso é assim. Aí imediatamente ele não tinha, ele baixou, gente, impressionante. A prova de que aquela informação, é por isso que a gente precisa validar tudo aquilo que a gente consultar, tá? A gente aqui não é o dono da verdade, mas tudo aquilo que a gente fala é propriedade daquilo que a gente faz. Por isso que é importante a gente estar atento. Então, vamos lá. E aí, imediatamente, ele fez a consulta do perfil do que ele queria, galpão tudo, pois a inteligência artificial, a IA, deu o local. Esse, vamos comprovar, vamos lá. E bateu. Então, quando hoje a gente acha que tudo está distante, você tem que lembrar que tudo se aproxima quando você tem um pouco de tecnologia. E é por isso que, para isso, existe também certificações, existe o conhecimento que você pode falar melhor, tá? Para a gente fechar esse bloco, tá certo? Tenho certeza que a gente passaria aqui o dia todo, porque o tema é instigante, tá? Vale a pena. Mas aí, como é que seria essas certificações para agregar a atuação de um corretor? Olha, hoje eu vou tirar por mim, né? Eu tenho várias certificações, vários cursos que eu venho buscando essa qualificação e acompanhando principalmente o que vem acontecendo na rede. Da internet, né? Ou seja, as tendências, porque sempre alguém começa alguma atividade antes da gente. Antigamente era os classificados, depois veio os vídeos, depois veio os anúncios animados, depois vem agora a inteligência artificial colocando até a pessoa dentro do imóvel. Então, isso que é fantástico. O que precisa do profissional é estar sempre acompanhando essas atividades, do que vem acontecendo para o mercado e as tendências. Não é para você fazer tudo também, porque aí vai depender muito da tua disponibilidade, do teu tempo e tua cabeça de entender como funciona. E o mais importante, o que eu vejo muito em alguns profissionais, professor Eliabe, eles se preparam bastante, mas não colocam em prática. Se você não testar ferramenta por ferramenta, você nem mesmo vai ter a sensação que isso vai estar dando resultado. Então, faz, valida, deu resultado, permanece. Verifica se teve um upgrade. O upgrade é justamente a atualização. Corre, atualiza, faz novamente. Porque tem gente que usa o Instagram profissional, só produtos, mas nem todo mundo está o tempo todo procurando imóveis. Então, dentro do teu Instagram, hoje eu misturo, eu boto os dois. Existe a parte humanizada, existe o Jamerson, tá? Para quem segue meu Instagram, é o Jamerson, _ corretor XP. Vê o Jamerson como pessoa, vê o Jamerson como comunidade e vê o Jamerson anunciando. Não é somente carga de anúncio, aquelas coisas todas. Então, o pessoal tem que saber dividir as coisas. E o grande segredo que eu digo a vocês, busquem a qualificação. Hoje, antigamente tinha uma ponte específica para buscar, mas hoje a dinâmica de treinamento, de ações que pode ser feita, antes tinha 1, 2 aplicativos, hoje é centenas de aplicativos que pode ajudar no seu dia a dia. Então, segue umas trends das redes sociais, ou seja, aqueles profissionais que ensinam como usar algumas ferramentas, se for válido, faz um investimento, que é uma forma que você vai ter que ter retorno, e o restante é colocar em prática. E isso vai ajudar bastante. E a IA, sem discussão, acho que quem tiver fora da IA hoje, não vou dizer que está totalmente fora do mercado, mas deve trabalhar em algum lugar que as pessoas, esperando que as pessoas ainda vão procurar ele. Isso acabou. Bem, olha só, pessoal, que tema, e a gente está encerrando aqui, mas antes eu gostaria que você deixasse mais uma vez seus contatos, já agradecendo em nome da Abraginfo, esse Abraginfocast, né? Um episódio que vai ficar gravado, tá certo? E brevemente a gente vai estar lançando outros episódios. Acompanhe o nosso canal Abraginfo lá no
youtuber, tá? E você verá outros temas, né? Outras temáticas que lhe farão lhe dar conhecimento. Então, mais uma vez, obrigado. Eu queria que você deixasse os contatos, mais uma Ótimo. vez. Vou deixar aqui meu Instagram, que é o que eu uso mais. Então, ele tá ligado ao Facebook também, quem quiser acompanhar. É Jamerson, 2S, não tem R, _ corretor XP. E quem quiser acompanhar mais um pouquinho do meu trabalho, que é Corretores de Treinamento no YouTube, siga. Lá tem dicas desde o básico a mais avançado do que o corretor profissional, né? Direcionado para profissionais do mercado imobiliário. E aos demais, procura Jamerson _ corretor XP no Instagram e automaticamente você vai conseguir encontrar Facebook, LinkedIn, tudo que tá tudo conectado lá. Legal. E assim finalizamos, não encerramos, tá? Porque poderemos ter outros episódios com essa mesma temática. E para você que ficou até agora, é só compartilhar, curtir e faça o que você achar melhor. Mas dê sua opinião sobre a temática. Aliás, sugira, né, outras temáticas vinculadas a essa área imobiliária, que é uma área que eu considero multidisciplinar. E a Abraginfor, sendo uma associação que abriga todos os profissionais, faz questão de trazer para a Abraginforcast temas relevantes como esse. Para você que ficou até agora, até o próximo episódio. Até mais.